Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse momento de estudo do Evangelho, uma realização do Centro Espírita Semente Cristã. Nessa noite em que aqui nos preparamos para mais um estudo, vamos convidá-los a uma prece inicial, para que a gente possa se preparar para esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura amiga do nosso Mestre amado Jesus, pedir a Ele as bênçãos de que necessitamos para esse momento, rogar o amparo da espiritualidade amiga, porque trata-se de um momento em que nós estaremos em contato com a mensagem do Cristo, que possamos compreender, entender os seus ensinamentos, para melhor colocar em prática em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos inspire e permaneça conosco nesses momentos em que aqui estaremos falando sobre o Evangelho de Jesus. Em nome do nosso Mestre amado, iniciamos o nosso estudo de hoje. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Instrução dos Espíritos, que vai tratar do orgulho e da humildade. E nesse capítulo nós temos duas mensagens de dois espíritos, de Lacordaire e de Adolfo, bispo de Argel, que fala sobre orgulho e humildade. Então, nós vamos fazendo a leitura dessa mensagem do Evangelho e vamos comentando acerca do conteúdo delas. O Lacordaire nos diz nessa mensagem que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Então, o Lacordaire aqui nos chama a atenção para essa virtude que, segundo ele, é muito esquecida entre nós, a virtude da humildade. E como é que a gente vai ser humilde, ser caridoso com o nosso próximo, se a gente não tiver caridade com o nosso próximo? O Evangelho nos fala que a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós somos homens de bem, estamos a caminho de ser, nos esforçamos para ser, porque, veja bem, a humildade estará em nós quando nós conquistarmos esse desejo de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de sermos esse homem de bem, conforme nos traz o Evangelho um item bem completo sobre o homem de bem, que vale a pena depois ler para compreender de que forma nós nos tornaremos um dia homens de bem. E aí o Lacordaire nos diz, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas os adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, ele diz que essa humildade é muito esquecida entre nós, que nós ainda não temos essa humildade em nós, e que esse sentimento nivelaria os homens. Por isso existem tantas diferenças, por isso que a gente considera um ser inferior a nós, ou nos consideramos superior aos outros. E isso nos impossibilita de nos auxiliarmos mutuamente. Então, como é que a gente vai ser caridoso sem humildade, sem se reconhecer nivelado igualmente com os nossos irmãos? Então, sem a humildade, ele diz que nós nos adornamos de virtudes. Quer dizer, a gente faz de conta que é caridoso, a gente faz de conta que é bom, a gente faz de conta que auxilia, mas a gente escolhe quem quer auxiliar, o momento que quer auxiliar. Então, nós não temos ainda essa virtude. E as virtudes, nós não nascemos com elas, a gente desenvolve. Nós não nascemos caridosos, nós não nascemos humildes, nós nos tornamos caridosos, nós nos tornamos humildes, à medida em que vamos trabalhando em nós esses sentimentos grosseiros que trazemos do passado. Como o nosso irmão vai nos trazer aqui algumas orientações. Então, ele nos diz, lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Lembremos de Jesus, Filho de Deus,
todo-poderoso e tão humilde enquanto esteve aqui na terra, transitando entre os simples, vendo em pé de igualdade os seus irmãos, escolhendo os mais simples, os mais sofredores para estar no meio deles, porque reconhecia que eles eram que necessitavam de mais amparo, de mais assistência, e com isso ele se colocou como sendo o maior de todos os profetas, reconhecido pela sua humildade. Então, o orgulho, nos diz Lacordaire, é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se considera a essência mais pura do que a do pobre. Então, Jesus ressaltava a humildade para os pobres, não no sentido da pobreza, porque nós sabemos que tem muito pobre orgulhoso, mas daqueles mais necessitados, daqueles mais sofridos, daqueles mais humildes, Jesus dizia que o reino do céu seria deles, porque, mediante aquele estado de humildade, de paciência, de tolerância, eles estariam se melhorando, se transformando, evoluindo moralmente, espiritualmente, e com certeza teriam mais acesso ao reino de Deus. E aqueles grandes, aqueles poderosos, aqueles ricos, e aqui ele não está dizendo da riqueza, porque não existe nenhuma proibição em se ser rico, de maneira nenhuma, ele fala assim, daqueles irmãos que se atribuíam direitos muito maiores do que daquelas pessoas simples. E a gente sabe que naquela época a pobreza era espezinhada, era humilhada, era sacrificada. Os grandes reis era que comandavam o povo, retiravam do povo através dos seus impostos, sacrificando a vida daquelas pessoas. Por isso a riqueza foi, naquele momento, trazida por Jesus como uma referência ao orgulho. Mas nós sabemos que temos, nos dias de hoje, pessoas ricas, mas humildes de coração, que têm muito amor, que têm muita caridade, que realizam muito bem. Então, nesse sentido, o orgulho aqui é colocado como adversário da humildade. Porque a criatura orgulhosa, ela não acha que ela deva auxiliar ninguém, ela não acha que ela seja igual àquele pobre que precisa, muitas vezes, acha que ele não tem por que auxiliar. Então, Jesus aqui está chamando a atenção para essa condição de orgulho que nós precisamos nos liberar dele o quanto antes. E aí o Lacordaire continua dizendo, julgam que os títulos e as riquezas lhes são deferidas, pelo que quando Deus os retira, acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira, pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, aqueles senhores ricos, orgulhosos, eles acham que a riqueza, como se diz, lhes pertence sim. Não tem nada a ver com Deus, não. Não entendem que tudo é empréstimo da divindade e que tudo retorna à divindade. Então, se consideram melhores e quando acontece de perderem essas riquezas, acham uma tremenda injustiça de Deus. Nesse momento, eles lembram que Deus é injusto, mas não agradecem a Deus os benefícios que receberam para melhor distribuir entre os seus. Se acham sempre melhores que os outros. E aí Lacordaire pergunta, Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Todos são filhos de Deus. Deus nos criou iguais. Se alguém se despir, ninguém reconhece naquela criatura se ele é rico, se ele é pobre. Muitas vezes o que distingue é uma grife, é uma roupa cara, é um acessório caro, mas na realidade, em si o ser é igual. Todos nós somos iguais perante Deus, porque somos seus filhos. E naquela época, na época em que o Evangelho, a codificação foi escrita, era um tempo de muita fome, de muito frio, de muito abandono dos pobres na França, naquelas regiões, como a gente sabe que ainda hoje existe. Naquela época, muito mais. E aí Lacordaire
chamando a atenção, diz: ó ricos, enquanto dorme sob dourados leitos, ao abrigo do frio, ignora que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternamente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande na terra, igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Então, assim pensa o homem. Ele acha que aquele que está ali inferior, que Deus o colocou daquela forma, não pode ser igual a ele. E ele esquece, ou ele desconhece, que existe uma lei que rege as nossas vidas, que é a lei da reencarnação, que nos coloca em situações, muitas vezes, de riqueza e de pobreza. E que nesses momentos nós vivenciamos experiências diversas. E que aquele irmão que está naquela situação, com certeza, ele está naquela situação porque ele está vivenciando um aprendizado necessário, assim como ele também está na riqueza. E que momentos podem mudar. E essa questão do sangue nobre, de que fala aqui o nosso irmão, a gente sabe também que se falava muito no sangue azul, né? Aqueles reis que recebiam determinação divina para serem reis, diziam que aquela proposta de serem reis para determinação divina, eles eram reis porque Deus quis assim. E por isso eles tinham um sangue diferente, eles tinham um sangue azul. E isso se dava ao fato de que os camponeses que viviam na roça, pele queimada, não realçavam as suas veias, mas aquelas mulheres muito brancas, aquelas cortesãs que ficavam dentro dos palácios, apareciam aquelas veias azuladas no corpo, e aquilo dizia que era um sangue azul, era um sangue diferente daqueles camponeses, porque eram ricos. Mas, na realidade, isso não se comprova na química nos dias de hoje, né? Então, essas criaturas ricas, que não olhavam para essa pobreza, que era muito grande naquela época e que ainda é muito grande nos dias de hoje, ignoravam se essas criaturas estavam sentindo frio, se estavam com fome, não importava, contanto que estivesse tudo bem dentro dos seus palácios, contanto que tivessem muito, muito luxo, muita festa, muitos alimentos, muito dinheiro, não interessava a condição deles. Como muitas vezes nós vemos em nossa sociedade nos dias de hoje. Apesar de muitos programas que nós sabemos que existem para amparar a pobreza, apesar de muito auxílio, da humanidade já ter evoluído um pouco mais, das pessoas hoje já terem um pouco mais de acesso a trabalho, que não acontecia naquela época, mas ainda existe muita miséria, ainda existe muita fome, ainda existe muita dor. E muitas vezes isso é ignorado por muitos de nós. Até próximo às nossas vizinhanças, das nossas casas, a gente ignora que tem alguém ali que está passando fome, que não está tendo um remédio, que não está tendo de dormir. As nossas autoridades que estão aí no comando, muitas vezes desviando da saúde, da alimentação, da educação, tirando dessas criaturas aquilo que lhes é de direito. Então, tudo isso, o Evangelho nos chama a atenção nesse momento, para que a gente atente que são irmãos nossos, que estão aqui lado a lado conosco, nessa trajetória de vida, e que nós precisamos observar como está também as suas necessidades para melhor auxiliar. E ele falando dessa condição de o rico se achar melhor do que o outro, ele diz, de exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despive-os ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Então, como nós comentamos agora há pouco, ainda se acreditava que existia um sangue nobre. Mas, se nós chegarmos
numa determinada rua, encontrarmos uma poça de sangue e não tiver ali vestígio do que aconteceu, ninguém sabe se foi de um ser humano, se foi de um animal, que tipo de sangue é aquele. E também, se levarmos o sangue de um rico e de um pobre para um laboratório para fazer um exame, não vamos ter diferença. Não vai ter, a química não vai dizer, esse aqui é o sangue de um pobre, esse aqui é o sangue de um rico. Porque isso não existe. Isso são conceitos que foram adquiridos pelo homem, pelo seu orgulho, pela sua vaidade de querer por querer se sobrepor ao outro, querer ser melhor, provar que é melhor do que o outro. Mas quem garante que essa criatura que hoje está nessa riqueza, nessa glória, não vai passar por momentos de dificuldades? Quem garante que essa criatura não vai vivenciar a pobreza? Muitas vezes ainda nessa vida. Nós temos aí relatos de criaturas que faliram, que achavam que nunca na vida iam perder o que tinham e de repente ficaram sem nada. E nós estamos vivenciando um momento assim muito demonstrativo dessas questões. Muitas criaturas vivenciando esse momento que nós estão se desligando das riquezas. A riqueza está mudando de mão, está se transferindo. E, de repente, aquele que era rico pode se tornar pobre, aquele que era pobre pode crescer, pode se melhorar materialmente falando, ou mesmo através das reencarnações. Um rico que não aproveitou muito bem os bens que Deus lhe deu pode voltar miserável. E aquele que voltou miserável pode voltar com experiência também, de forma a se tornar um rico, materialmente falando, aqui na Terra. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, entender que tudo isso que acontece em nossas vidas, essas oportunidades, elas só são direcionadas a nós, são direcionadas para todos os filhos de Deus. Então, não desaparecem quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito. Quando a gente morre, o corpo não é digerido pela terra, não interessa se é do rico, se é do pobre. Então, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de ti compaixão serás. Então, veja bem, a riqueza não nos vai retirar da morte. Todos nós vamos morrer um dia. Morre o rico, morre o pobre. E naquele momento em que abandona-se o corpo, não se leva nada. Não se leva nada da riqueza. Eu costumo brincar e dizer que eu nunca vi um velório aonde atrás do caixão passasse um carro forte com as riquezas do morto para ser enterrado junto com ele. Porque não interessa. Para Deus, nada disso vai ser interessante, nada disso vai ser importante. Então, todos nós vamos morrer um dia. De que vai servir esse orgulho? Se vamos todos baixar a mesma terra, se vamos todos ser engolidos por essa terra, transformados. Qual é aí a diferença que existe de nós para os nossos irmãos? Então, o Lacordaire nos diz, orgulhosos, que éreis antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas fontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais a elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, o orgulho, quando nós estamos no auge do nosso orgulho, nós estamos a ponto de sermos rebaixados, porque Deus está atento. Qual é o aprendizado necessário ao meu espírito? Então, quando nós estamos pensando que somos melhores que os outros, quando nós queremos nos colocar acima dos outros, fiquemos atentos, porque nós estamos aí saindo da nosso ponto de equilíbrio, como seres humanos, como filhos de Deus. Então, são da mesma essência todos os espíritos e formado de igual massa todos os corpos. Em nada os modifica os vossos títulos e os vossos nomes,
eles permanecerão no túmulo, e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, toda essa honra que a gente tem hoje, que acha, que se vangloria, que eu sou isso, que eu sou aquilo, fica tudo no túmulo. E não existe, se nós formos buscar na história, nenhum nome que tenha maior realce do que os espíritos humildes. Todos aqueles poderosos, grandiosos que morreram, que desencarnaram, foram esquecidos, porque os seus feitos não tiveram nenhum sentido, nenhum significado aqui na Terra. E aí nós vemos Jesus, 2000 anos depois, resplandecendo entre nós com sua mensagem de amor, os espíritos que também trabalharam na sua seara, tudo pela humildade, em nome da humildade, realmente sendo o verdadeiro título de nobreza. Então, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações, sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que nos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Então, esse orgulho, muitas vezes, faz com que a gente até queira, porque queira, demonstrar que somos melhores até para ajudar. Tem muita gente aí correndo para fazer e fazer, e fazer para demonstrar que faz mais. Não é no sentido de auxiliar. Nesses momentos que nós estamos vivenciando, a gente precisa ficar atento. Que tipo de caridade eu estou fazendo? Que tipo de auxílio eu estou dando? Que tipo de humildade eu estou trazendo em mim? Eu estou me adornando de virtudes? Fazendo em número aquela situação daquela foto que eu vou dar uma coisa, mas espera aí o selfie primeiro, depois eu te entrego. Isso não é humildade. Isso é adorno de virtudes. Eu estou querendo mostrar para as pessoas que eu sou caridosa, que eu estou fazendo o bem, que eu estou doando algo para alguém. Mas o que eu faço nas sombras de mim mesmo, quando eu não estou olhando? Quem sou quando ninguém está olhando? Que é isso que importa para Deus. Então, não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vamos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua demência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que eles vos vêm trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem a caridade e a fraternidade. Então, não vamos duvidar da bondade de Deus, porque ela está presente em nossas vidas em todo momento. Vamos aproveitar muito bem a oportunidade de servir, de auxiliar, de ajudar com humildade, porque nós estamos vivenciando um momento em que nós vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar, de sentir, de viver. Nós vamos ter que nos espiritualizar. Não estamos mais naquele tempo de mostrar para o mundo quem somos. Agora precisamos mostrar para Deus quem somos. Estamos sendo solicitados a isso. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, nos diz Lacordaire. Mas se permaneceres insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de sentimentos, então não restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Então, veja bem, nós estamos, como nós dissemos, tendo a oportunidade de nos renovarmos para termos esse paraíso terrestre aqui na Terra. E não será conseguido senão através da aquisição das virtudes, dentre elas a humildade. Agora, se a gente continuar insensível a essa voz, como dizem os espíritos, de renovar essa civilização, que se enriqueceu muito por conhecimento, mas em moralidade está muito pobre, aí nós vamos continuar sofrendo. A dor vai continuar batendo em nós, porque nós ainda não aprendemos, não fizemos o aprendizado necessário. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai,
E todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o canto de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. Então, se nós voltarmos a olhar para Deus, se nós atendermos o chamado de Deus, dos ensinamentos do Cristo, com certeza, nós estaremos, sim, logo, logo, nos glorificando por essa melhoria, por essa transformação tão aguardada por todos nós no planeta. Então, Lacordaire, encerrando a sua mensagem aqui, vamos trazer a do Adolfo, bispo de Argel, também sobre a humildade, que ele também nos convida à reflexão, quando nos diz: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podereis ser felizes sem muita benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, nós estamos perguntando, por que está acontecendo tudo isso? Por que nós estamos sofrendo tudo isso? Essas calamidades foram amontoadas por nós. Foi o nosso orgulho, foi a nossa vaidade, foi o nosso egoísmo, que transformou essa sociedade insensível como essa que nós estamos vivendo, que precisou que a dor nos visitasse, que precisou que o sofrimento chegasse até nós para nos despertar. E aí, está aí o mal-estar, da forma como se encontra em todo o nosso planeta. É uma condição que nós trouxemos para nós. Porque o que Deus aguarda de nós é a nossa transformação, a nossa melhoria. E nós descuidamos dela. Ensinamento não faltou. Sempre o Evangelho, que com Jesus há mais de 2000 anos, está conosco. Então, enquanto não refletirmos nessa benevolência, enquanto existir o orgulho, os males estarão presentes em nossas vidas. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se oferece para isso, mas infalível. Vos tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei de que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Então, se nós não nos aplicarmos a destruir esse orgulho que está em nós, esse egoísmo que está em nós, com certeza nós não teremos essas condições de melhoria na Terra. Não teremos mais, porque os tempos são chegados. Porque não há mais tempo para a gente continuar fazendo tudo que a gente estava fazendo. A misericórdia divina interferiu. E a ordenação dela agora é que a ordem se estabeleça. E essa ordem tem que iniciar em nós e por nós. Então, enquanto nós estivermos aqui falseando os ensinamentos do Cristo, fazendo de conta que já temos conhecimento dele, mas não aplicando em nossas vidas, sem tocar o nosso coração, porque por enquanto nós estamos tocados pelas coisas do mundo, nós estamos vivenciando uma pandemia, um isolamento social, uma mortalidade absurda, e estamos preocupados quando é que a gente vai poder voltar a ganhar dinheiro, quando é que a gente vai poder voltar a viajar, quando é que a gente vai poder voltar a fazer tudo que a gente fez antes. E o propósito não é para isso. O propósito é para que a gente mude a partir desses momentos que nós estamos vivenciando, das dores que estamos vivenciando, refletir sobre nossas ações. Como é que eu tenho me conduzido na vida até os dias de hoje? O que é que eu fiz? E trabalhar as nossas transformações a partir dessas reflexões. Então, o que Deus fez? Nos colocou aonde nós devemos estar, nos nossos lares, no contato com a nossa família, estreitou os laços,
fez tudo o que era possível para nos auxiliar. E nesse período, nós temos que tirar grandes lições de tudo isso. Nós temos que aprender com isso que nós estamos vivenciando, para que a gente possa sair crescido dessa situação. Para que o mundo, quando voltar a essa normalidade que nós estamos aguardando, seja um mundo melhor. Que sejamos seres melhores. Senão, de que adiantou tudo isso? A dor vai bater, com certeza, se não dermos testemunho de aprendizado. Então, o Biff Adolfo, ele colocando para nós como é que nós estamos em relação a essa condição do orgulho, ele nos diz que se apresentar em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? É o quadro da nossa sociedade de hoje. Vale quem tem, vale quem aparente ter. E, em detrimento disso, pessoas de bem, pessoas simples, pessoas que mereciam oportunidade estão sendo colocadas de lado. Não tem respeito da sociedade, não tem o nosso respeito. Então, nós precisamos atentar para essas orientações, para esses chamados que o Evangelho nos traz, para que a gente corrija esses nossos defeitos, essas nossas deficiências, para que a gente comece a olhar o outro em pé de igualdade, olhar e reconhecer nele o Filho de Deus, um ser humano tanto quanto nós, que traz suas experiências de vida, que muitas vezes são seres elevadíssimos, que estão ali obscuros, na humildade, realizando a sua oportunidade de aprendizado. E muitos de nós, envoltos no orgulho, numa vaidade tão grande, querendo se sobrepor ao outro, querendo ser melhor do que o outro, sinalizando simplesmente a nossa inferioridade. Se não percebida pelos homens, mas por Deus, sim. Então, nós estamos vivendo um momento em que, mais do que nunca, nós estamos sendo vistos por Deus. É o momento da aferição de valores. E não são os valores materiais que vão prevalecer, e sim os valores espirituais. Quais são as conquistas que nós já realizamos até aqui? Então, o Biff Adolfo, continuando a sua mensagem, diz: não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral. Ou seja, quando nós estamos privilegiando o outro pelo que ele demonstra ter, pelas posses dele, isso é sinal de decadência moral nossa. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se indício da queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que, quando em quando, lhe desfere o orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Então, os orgulhosos, muitas vezes, a gente diz assim: engraçado, Deus permite que essa criatura cresça e se melhore. Sim, Deus permite. Deus permite. E volta e meia a gente vê as quedas. Por quê? Porque a criatura não aproveita do aprendizado. E aí, um aprendizado maior o aguarda. Porque Deus não vai deixar que os seus filhos continuem errando, continuem fazendo mal e não aprendam as lições. E como a gente só aprende na dor, volta e meia, nós temos aí os escândalos, nós temos aí as situações de quedas, de dor. E muitas vezes essas criaturas, em vez de aproveitarem o momento para aprender, se revoltam. Se revoltam porque estão vivenciando aquela situação. E é nesse momento que muitas vezes são socorridos até por aqueles que eles não tinham olhos de ver, que não percebiam a sua humildade, a sua presença diante deles. Então, tenhamos a certeza que Deus não irá permitir que os seus filhos se percam sem que a lição chegue. Então, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males.
um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que vêm te chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência, que são mesquinhas a par da eternidade. Então, esse egoísmo que corrompeu a humanidade, ele está sendo conduzido para o final. Nós estamos, como nós já falamos anteriormente, os Espíritos nos trazem essa informação, vivenciando um momento em que a misericórdia infinita está ali enviando um poderoso remédio para esses males das nossas misérias. Ela está chegando, está nos visitando. Nós estamos começando a entender que não podemos mais viver no egoísmo e no orgulho, que nós vamos ter que aprender as lições de amor, de justiça, de benevolência, de caridade, de humildade, porque nunca precisamos tanto dos outros como nós estamos precisando nesses momentos, e vamos precisar mais ainda. A humanidade vai aprender grandes lições nesse fim de período. Não há como a gente deixar de vivenciar esse aprendizado, porque Deus quer, e é Ele que está no comando de tudo, é Ele que está conduzindo a humanidade, e Ele sabe qual é o remédio certo para aplicar para as nossas mazelas. Então, finalizando a mensagem, o Adolfo diz: dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer os seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, muitos espíritos têm voltado, através das mensagens mediúnicas, fazendo relatos de como se perceberam no mundo dos espíritos. Aquele rico, aquele milionário que chegou lá e era mais pobre que o seu servo. E que o seu servo estava lá, muitas vezes, num patamar mais elevado. E que foi quem o recebeu e quem o ajudou. E que lá no reino de Deus não conta a riqueza. A riqueza que conta é a riqueza das virtudes. E aí, nós estamos pobres dessas virtudes, nós estamos ricos dessas virtudes, estamos na caminhada ainda temos tempo de conquistar. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, falando sobre a humildade, nos diz: humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas com a forma de comportamento íntimo. Então, eu não preciso, para ser humilde agora, viver na miséria, de maneira nenhuma. Eu não preciso, para ser humilde, viver na riqueza também, de maneira nenhuma. Isso é uma questão de comportamento íntimo, é questão de conquista do espírito. Então, sem o reflexo da humildade, nos diz Emmanuel, que é um atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Então, quando eu não tenho humildade, eu acho que tudo me pertence. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo é melhor. Para mim, quer dizer, o egoísmo, tomando conta de tudo, e eu esqueço que eu vivo na humanidade, eu esqueço que essas criaturas que convivem comigo nessa humanidade são meus irmãos, são filhos de Deus, merecedores também das mesmas oportunidades, e que apenas naquele momento estamos cada um vivenciando uma experiência diferente, que vai resultar na melhoria do meu espírito, com certeza, se eu assim me conduzir com equilíbrio. Então, ser humilde não é falar manso, não é andar de cabeça baixa, não é ser subserviente, não é aceitar maus tratos, não é ser pobre, não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com humildade. Ser humilde é conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, quando eu sou humilde, eu tenho a condição de reconhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações, entender o outro, saber que aquela criatura também, tanto quanto eu, tem dificuldades de realizar determinados atos, de ter uma vida com equilíbrio, com organização, com algumas situações dessa natureza. Mas, na atualidade, ainda se associa humildade com inferioridade.
com submissão, com pobreza, né? Então, ela está relacionada com distinção, com gentileza, com simplicidade. Pessoas humildes pode ser a criatura mais rica do planeta. Se ela for humilde, ela expressa nessa distinção, nessa gentileza e nessa simplicidade. A humildade, ela se apresenta dessa forma. Então, a falsa humildade leva a pessoa a se sentir orgulhosa de estar agindo de modo humilde. É aquela criatura que diz, não, eu sou muito humilde, sabe, se submete a tudo, porque quer dizer para as pessoas que é humilde. Na verdade, ela existe uma falsa humildade. Existe alguém que traz uma revolta muito grande dentro de si, que não consegue expressar, e que se coloca naquela condição. Então, humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Essa orientação é do nosso irmão Emmanuel, que nos traz no livro Pensamento e Vida, mas Jesus nos convida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, nós não precisamos de um mestre melhor do que Jesus. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus nos convida a conhecer o seu retorno de amor, o seu evangelho que ele nos trouxe, que deixou conosco, e que muitas vezes nós até recebemos numa casa espírita um evangelho, aí a gente chega, coloca numa prateleira e nunca mais olha. Ali está muitas vezes o nosso remédio, a nossa medicação, a nossa orientação, para que a gente se melhore, para que a gente se transforme. Tantas pessoas com problemas de tanta natureza, obsessivos, psíquicos, até físicos, tantas situações que foram trazidas a si pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de humildade, e que poderiam ser tratadas com essa medicação que o Cristo nos deixou, que é o Evangelho. Daí o nosso convite, para que não fiquemos apenas nessa fala e nessa interpretação imperfeita que trazemos aqui, mas que cada um busque conhecer, abrir o Evangelho, estudar, refletir sobre aqueles ensinamentos do Cristo, buscar para a sua vida. Qual é o sentido desse ensinamento na minha vida? Em que eu posso empregar? Como é que eu estou diante dessa condição? Jesus vai nos mostrar, com certeza, porque humilde como ele diz que é, e nós sabemos que é, ele vai nos acompanhar passo a passo nessas reflexões. E se Deus quiser, nós vamos tirar maravilhas desse ensinamento do Evangelho, vamos transformar as nossas vidas, vamos nos sentir melhores, leves, felizes, bem-aventurados, conforme o próprio Cristo nos chama e nos convida, se assim aceitarmos o seu convite. Então, que nesta noite possamos refletir sobre orgulho e humildade. Como é que está o meu orgulho? Como é que está a minha humildade? Como posso reduzir esse orgulho? Como posso ampliar essa humildade? E com certeza nós teremos aí um norte, um entendimento, um fiel da balança que vai nos dizer porque a nossa consciência está ali para nos auxiliar. Confiemos em Deus, confiemos no nosso Mestre Jesus e façamos o que temos que fazer. Seguir o seu roteiro, o Evangelho, que ele nos diz, caminho, verdade e vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, uma boa noite para todos, uma noite de muita reflexão, uma boa semana para todos, um bom final de semana para todos, e que Jesus possa fazer parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Vamos esquecer um pouquinho o mundo lá fora, vamos pensar um pouquinho nessa proposta de vida. O que eu vim fazer aqui na Terra? Quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Por que Deus me colocou aqui?
Porque Deus me colocou nessa família? Quem são essas pessoas que me cercam? Quais são os compromissos que eu tenho que ter com eles? O que eu tenho que fazer por eles e por mim? As respostas virão, tenhamos certeza disso. Uma boa noite a todos, muita paz.